Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui da carta de João. Se você não acompanhou os anteriores, não tem problema nenhum. A gente vai falar sobre alguns tópicos aqui baseados no capítulo 5 de 1 João, tá bom? Então, deixa eu só me organizar aqui, que eu preciso colocar o slide aqui. Bom, a fé em Jesus e as suas consequências. Essa consequência, a qual eu marquei aqui, ela não quer dizer numa consequência num sentido negativo, mas num sentido positivo. Então eu coloquei aqui embaixo aquilo que resulta ou é produzido por causa de. Ou seja, a fé em Jesus, ela vai resultar em algo. A minha fé em Jesus, ela vai ter que produzir algo. Ela vai ter que ter um efeito na minha vida, uma mudança. Por isso que hoje em dia é muito complicado você perceber quem é e quem não é cristão. Porque dificilmente você consegue notar diferença. As pessoas elas não mudam, elas supostamente se convertem a Cristo, se convertem ao cristianismo, entretanto você não vê alteração nenhuma na vida dela. Ela continua da mesma maneira, continua com as mesmas manias. E lembrando aqui que nessa carta, João está defendendo as doutrinas cristãs, porque existiam pessoas que estavam entrando dentro das congregações e estavam tentando colocar doutrinas novas que não pertenciam ao ensino que os apóstolos tinham colocado lá no início, quando nós aprendemos. Colocavam situações nas quais diziam que você não precisava crer que Jesus era o Filho de Deus, ou que você não que você precisava ter algumas práticas judaizantes de maneira que você pudesse alcançar a salvação. E o que nós vemos hoje que existem muitas e muitas doutrinas entrando nas igrejas ou nas congregações, nas comunidades, e tentando fazer com que invalidar o sacrifício perfeito de Cristo. E isso é algo que não é de hoje. A igreja ela sempre lutou contra isso e ela vai continuar lutando contra essas doutrinas. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos que lutar contra essas coisas. Por isso que a fé em Jesus, ela tem que resultar algo na minha vida. A fé em Jesus, ela tem que ter algum efeito. Eu preciso mudar a minha postura, eu preciso mudar a minha conduta. Como diz Paulo no livro de Romanos, no capítulo 12, nós temos que ser transformados. Nós temos que ter uma renovação de entendimento. Ou seja, eu já não vou viver mais segundo aquilo que eu acho. Eu não vou viver segundo a axiologia. Eu não vou viver segundo o que as pessoas dizem ou o que as pessoas acreditam ser correto ou deixam de achar. Eu vou viver mediante o que a palavra de Deus me diz. Ainda que algumas pessoas elas alegam que os ensinos da palavra é algo arcaico, é algo que está fora de moda. Não, os princípios da palavra, embora tenha sido feito para o povo judeu, o princípio ainda funciona para nós e funciona muito bem. Tanto é que muitas coisas que são faladas, que nós vemos na palavra de Deus, têm acontecido. Como se um livro atual fosse, tá bom? Então vamos lá. A fé, deixa eu apagar isso aqui, para não ficar feio, né? Ok. A fé em Jesus e a sua consequência. O que é que quando eu começo a crer em Jesus, ela precisa estar alinhada com o que o cristianismo ensina? Crer que ele é o Filho de Deus. Uma das doutrinas que João
ele confrontava e que as pessoas estavam colocando dentro das congregações é que Jesus, ele era o filho de José, ele era o carpinteiro, ele era um homem, ele não era filho de Deus, não existia essa possibilidade, porque na matéria não existe nada de bom. Então, como alguém que veio como homem poderia ser filho de Deus ou o próprio Deus encarnado? Tá? Essa era a tese que o pessoal defendia. E João, através da sua carta, ele diz: gente, nós precisamos crer que ele é o Filho de Deus, porque ele veio e se sacrificou por todos nós. Dessa forma, ele alcançou salvação para cada um que crê. Mas eu não posso crer de forma errada, eu não posso crer de forma limitada. Eu preciso crer de forma genuína. O que Jesus disse? Se ele disse, é verdade e eu creio. O que ele diz lá em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, assim, se eu quero ter uma comunhão com Deus, eu preciso de um caminho. E qual é esse caminho? É o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Embora algumas pessoas, assim como antigamente, algumas pessoas nos dias de hoje, eles alegam e digam assim: fulano roga por mim, fulano intercede por mim. Não tem, irmãos. Infelizmente, isso é lógico que confronta a fé de muitas pessoas, mas infelizmente não existe. É somente Cristo. Deus envia o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, ou seja, crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, não existe outro caminho, não existe outra forma. Eu preciso crer realmente que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. É meio confuso, né? As pessoas, elas têm dificuldade de entender isso, mas é assim que funciona. Eu penso que é simples, né? Eu não sei se é a fé da gente e a gente acaba aceitando assim de uma maneira muito fácil, né? Porque a gente lê a palavra e de repente está tudo ali explícito, né? Não tem nenhuma... não tem nada forçado, então acho que por isso é muito fácil, embora eu não entenda essa dificuldade que as pessoas têm. A fé em Jesus, ela vai gerar uma outra consequência, ou ela vai ter que ter um resultado na minha vida de guardar os seus mandamentos. Ali João fala assim, os mandamentos do Senhor não são pesados. E realmente não são. Eu já falei em outros vídeos e também falei no estudo lá na sede que a gente acaba sempre voltando para os mandamentos. Consequentemente, a gente sempre acaba voltando para o quê? Para a palavra de Deus. Não tem como. É como se você faz parte de um clube ou se você faz parte de uma associação, elas têm ali as suas normas e regras. E da mesma forma, eu como um cristão, eu tenho por base a palavra de Deus. E consequentemente, os seus mandamentos. O que é um mandamento? É obrigação? Não. É o Senhor que mandou você fazer. Mas eu faço se eu quiser. Só que eu não posso dizer assim, eu sou um cristão genuíno se eu não pratico os mandamentos daquilo que o meu Senhor pede para eu fazer. Entendeu? Eu sou um cristão talvez nominal. Um cristão não praticante. Mas eu não posso falar que sou realmente um cristão genuíno justamente pelo fato de que eu não pratico, eu não ando segundo as normas e regras do meu Senhor. E João ele fala que os mandamentos eles não são pesados. Por que isso? Eu entendo da seguinte forma. Por que eles não são pesados, irmão? Porque, olhando para mim, tudo que o Senhor pediu para que eu abandonasse quando eu me converti, não era nada que me fizesse bem. Mas, pelo contrário, tudo que ele pediu para que eu fizesse, tudo que ele pediu para que eu não fizesse, ou para que eu deixasse de fazer, deixasse de praticar,
eram coisas que faziam mal para mim, eram coisas que faziam mal para o meu corpo, eram coisas que faziam mal para minha mente, entendeu? E como a Bíblia fala em Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, então é obrigação minha, é obrigação sua estar cuidando do templo de Deus. Então, logo, o que as coisas que eu abandonei? Abandonei a bebida, os vícios, e uma série de outras coisas que prejudicavam o meu corpo. E coisas que, obviamente, testemunhavam contra a minha conversão caso eu continuasse fazendo. Lembra que eu falei? Se eu creio em Jesus, isso tem que ter uma consequência na minha vida. E quais são essas? A mudança, a transformação. Né? Existem coisas que nós mudamos assim da noite para o dia, são mais fáceis. Outras são constantemente. É uma constância, mas entenda, tem que ser constante. Eu falei com o pessoal sobre a questão do filtro, né? É exatamente isso. Existem situações que nós vamos passando, vamos filtrando, para que nós possamos nos purificar, para que nós possamos nos santificar. Dessa forma, nós nos aproximamos mais de Deus. E é justamente por isso que quando as pessoas se aproximam de nós, na esperança de nós termos palavras de conforto para essas pessoas, porque elas olham para nós e veem pessoas diferentes. Elas realmente olham, poxa, essa pessoa, ela realmente mudou, porque ela começa a olhar na minha vida e na sua vida frutos, e frutos positivos. Elas começam a ver o efeito, a transformação que Cristo fez na minha vida e na sua vida. Então, talvez você possa pensar assim, poxa, mas se eu me tornar cristão, eu tenho que abandonar tanta coisa. Mas começa a colocar num papel, por exemplo, a somatória de tudo isso, os prós e os contras. Irmão, você pode ter certeza, tudo que você for olhar ali, você vai perceber que tudo aquilo que você tem que tirar ou aquilo que você tem que abandonar são coisas que fazem mal para você. Na sua grande maioria são coisas que só trazem pesar, tristeza, entendeu? Embora você possa imaginar, ah não, mas isso me traz alegria. Mas não é, na verdade assim, a gente procura coisas para preencher um vazio que tem dentro de nós, que é do tamanho de Deus. Então, você e eu não vamos conseguir fazer isso. Entendeu? Somente quando a gente se voltar para Cristo é que realmente a gente vai conseguir ter esse preenchimento. Entendeu? Ontem eu estava assistindo um estudo falando sobre a questão das pessoas estarem congregando, mas elas estarem vazias. E por que isso? Porque as pessoas normalmente se voltam para Cristo pelos motivos errados. Elas se voltam para Cristo para alcançar coisas, para portas de emprego, e Jesus não promete isso. Jesus ele vai e promete a vida eterna. E consequentemente ele peça, como prova da sua aceitação pelo meu sacrifício, se batize, participe da ceia. É isso que ele pede. É isso que ele nos prometeu, a vida eterna. Entendeu? Agora, o resto das coisas, Deus nos dá saúde e a gente tem que correr atrás, tem que trabalhar e alcançar os objetivos que nós queremos. Então a pessoa acaba se decepcionando porque ela espera algo que Deus, na verdade, não prometeu para ela. Quem prometeu, na verdade, foram os homens. Então pensa nisso aqui, os mandamentos do Senhor eles não são pesados. O que é que tem na minha vida e o que é que tem na sua vida que você e eu ainda precisamos deixar para que o Senhor possa trabalhar um pouco mais, possa lapidar um pouco mais a minha vida. Cara, esse negócio de vídeo é meio complicado, hein? Quando você está na sala assim é muito mais fácil porque interage com as pessoas, é muito mais gostoso. Mas, enfim, vamos lá. O próximo tópico, o que é que a minha fé em Jesus ela deve produzir? Lembrando, irmãos, que nós estamos fazendo um estudo aqui em cima da carta de João. Então, João está defendendo a doutrina dos apóstolos, tá? O que é aquilo que eles aprenderam. Então, uma coisa dessa aqui, uma delas é crer na Trindade. As pessoas, como eu falei no início, elas não acreditavam que Jesus era
o Filho de Deus. Então Deus Pai cria, Jesus Cristo vem resgatar a cada um de nós através do seu sacrifício, e o Espírito Santo é aquele que nos faz companhia, é o consolador das nossas vidas. É ele quem nos ajuda a continuar permanecendo na palavra, buscando a palavra, ok? Então, uma coisa, ela precisa da outra. Bom, um exemplo bem prático disso aqui por exemplo, vou colocar assim de uma maneira bem simples, mas que nós possamos entender. Quem anda de moto vai entender, né? Nós temos ali o nosso kit relação, que tem a coroa, o pinhão e a corrente. Os três, eles fazem com que, lógico, junto com outros componentes, mas eu estou focando nesse caso aqui, a coroa, o pinhão e a corrente. Eles fazem com que exerça uma tração ali para a locomoção da motocicleta. Se eu tirar o pinhão, ou a corrente, ou a coroa, não vai funcionar. E da mesma forma é a Trindade. Eu não posso dizer que eu tenho fé em Jesus Cristo e tentar separar a Trindade. Não funciona assim. Eu preciso entender que os três são um. E aquela congregação, essa carta circular que João colocou para as pessoas, ele estava com o intuito de defender justamente isso. As pessoas queriam dizer que não existia essa Trindade, não existia a possibilidade da Trindade ser um. E hoje ainda existem algumas pessoas que elas tentam separar isso, irmãos. E naquela ocasião já existia também, e já existia essa necessidade da igreja, a igreja, quando eu digo a igreja, nós, se defender contra essas falsas doutrinas. E hoje, da mesma maneira, você e eu precisamos defender a nossa fé em Cristo Jesus. Se alguém chega e diz que eu creio em Jesus, eu sou cristão, mas eu não creio na Trindade, irmão, essa pessoa é mentirosa. O meu gatinho. Essa pessoa é mentirosa, ela está crendo, pode ser até que ela também esteja sendo enganada. Canequinha no meu canal. Porque isso existe muito. As pessoas, elas quando ela vai para alguma associação, vai para alguma congregação, para alguma comunidade, ela tem a mania de obedecer cegamente. Achando que aquela pessoa ela é infalível. E por conta disso, muitas dessas pessoas acabam sendo enganadas. Então, da forma como o líder ensina, ela acredita que é verdade. Mas lembrando que eu já disse, o que é irrefutável é a palavra de Deus. É engraçado que quando você começa a ver alguns estudos e as pessoas dizem assim, eu fui tentar provar que a Bíblia estava errada nesse sentido e acabei vendo que ela realmente existia uma explicação científica e realmente ela corroborava com a ciência e tudo. Enfim, eles chegam à conclusão que a Bíblia tinha razão. O nosso ensino ele tem que sempre voltar para a palavra. Se o seu líder ensina algo que não está no contexto da palavra, ou se ele ensina algo que ele não usa a palavra que eu digo, a Bíblia, então, irmão, você corre um grande risco de estar sendo enganado. Tá? O que eu te aconselho é você se voltar para a palavra de Deus, estudar, e todas as vezes que for ensinado algo para você, você procurar dentro da palavra se aquilo tem embasamento ou não. Porque a Bíblia, ela é o nosso norte, é a nossa bússola, é ela que nos ensina. É nela que existem as palavras de vida eterna. São elas que nos conduz a Cristo e Cristo nos conduz a Deus. E é ela que promete a nós a vida eterna em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, qualquer líder que tenta me colocar para fora disso aqui, eu preciso abrir o olho, tá ok? Vamos lá. A seita
A minha fé em Jesus implica no quê? Implica em a minha aceitação à salvação dada por Deus. Esse dado aqui, irmão, absolutamente nada do que eu possa fazer, não existe caridade, não existe dinheiro que possa comprar a salvação em Cristo, porque ela foi dada mediante a graça de Deus. E a graça de Deus, a gente está cansado de saber que é o quê? É um favor imerecido, ou seja, você e eu não merecíamos, mas o Senhor, através de Jesus, que é o Filho de Deus, ele nos concede. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, fazendo alusão ao Velho Testamento, né? Que as pessoas faziam sacrifício de animais para perdão dos seus pecados. O próprio Deus fez o sacrifício do seu Cordeiro, que foi Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter direito a essa salvação, que é dado mediante a graça. Não foi de graça, porque Jesus pagou e pagou com preço de sangue, mas nos é dada por Deus. Então, se eu falo assim, olha, você aceitou a Jesus, se batizou, você participa da ceia, mas ainda lhe falta uma coisa. Irmão, foge disso aí. Porque uma vez que eu coloco algo, eu invalido o sacrifício de Jesus. E naquela ocasião existia isso, e na ocasião dos dias atuais também existe essa situação, onde as pessoas falam, olha, você aceitou a Jesus, você é um servo fiel, mas então pela quantia de tal coisa você alcançará as bênçãos do Senhor. Irmão, que bênção maior do que a salvação que o Senhor nos concede? Não existe, irmão. Não existe. A gente pode ter muitas coisas aqui, claro que podemos ter. Nós podemos conhecer vários lugares, podemos. Você pode fazer, tirar sua foto, por exemplo, ir lá e colocar no Facebook para causar inveja para os outros, que a grande maioria das pessoas fazem isso, né? Mas só que quando o Senhor me chamar, quando eu for levado, quando aprover ao Senhor de tirar o sopro de vida, nada disso eu vou levar. Todas essas coisas são terrenas e todas essas coisas ficarão aqui. Na sepultura ninguém louva a Deus. Então, o que é o bom de nós termos recursos aqui? É abençoar os irmãos. É para isso que nós temos. É por isso que a Bíblia, quando ela fala, ela faz menção à igreja, ela faz menção como o corpo de Cristo. Nós somos um. Nós precisamos entender isso. Por isso que eu disse que a fé em Jesus ela tem que ter consequência. Ela tem que ter diferença em cada um de nós. Alguns têm muito mais, outros um pouco menos, mas todos nós fazemos parte do mesmo corpo. E precisamos aprender uns com os outros. Os dons, eles são distribuídos à igreja para fortalecimento de cada um de nós e para o fortalecimento do corpo de Cristo, não para que haja divisão, não para que haja disputa. Então eu preciso compreender isso, e tudo isso vem de um único Deus. Tudo isso vem de Jesus, que nos concede através do seu Espírito Santo. E quando nós somos alcançados pela salvação em Cristo, que é dada por Deus, eu não tenho outra maneira, eu não tenho outra forma a não ser grato a Deus por tudo isso. Então, dessa forma, quando eu sou grato, eu começo a agir diferente. Começa a se produzir uma fé dentro de mim e eu preciso agir diferente com as pessoas. Eu preciso ser luz, eu preciso ser sal, eu preciso ser praticante dos mandamentos do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e ver realmente que existe uma pessoa completamente transformada por Jesus Cristo, transformada pela vinda
do Espírito Santo na minha vida. E todas essas coisas, elas precisam andar juntas. Uma coisa não anda sem a outra. Tudo isso precisa vir como um pacote na minha vida e na sua vida. Porque se eu estou dizendo para as pessoas, olha, eu tenho fé em Jesus Cristo, mas eu digo que ele não é filho de Deus, alguma coisa está errada. Ela precisa andar junto. Se eu digo que eu sou cristão, que eu acredito, que eu tenho fé em Jesus, mas eu não guardo os mandamentos, se eu não ando segundo os mandamentos do Senhor, algo está errado. Eu preciso ser transformado. Todos esses tópicos, eles me levam a despertar a minha convicção de que realmente houve uma conversão, houve uma transformação na minha vida. Se eu falo, olha, eu acredito em Jesus, mas eu não acho que eu tenho tanto pecado assim não para poder ter salvação. Então algo está errado. Porque nós temos esse problema. O pecado não nos tornou pecadores. Eu pequei aqui, então agora eu sou pecador. Não. Você e eu somos pecadores e por isso nós pecamos e continuamos pecando sempre. E por isso nós carecemos de alguém para nos alcançar. Sem derramamento de sangue não existe perdão. Então, quando eu aceito a Cristo, essas coisas têm que acontecer. Essas transformações, elas precisam acontecer na minha vida. E aí, Paulo mais uma vez fala lá em Romanos, lá, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu preciso confessar a Jesus. Isso precisa ser natural para mim. Eu preciso, quando alguém fala assim, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Claro, sem dúvidas nenhuma. Como? Mediante a fé nele. Você guarda os mandamentos porque a sua religião não permite você? Não é a minha religião. É porque eu sou cristão, é porque eu creio no Filho de Deus. Então eu não quero desagradar a Deus, porque aquele que ama a Deus, ama aquele que foi gerado por ele. Aquele que ama o que foi gerado, ama o que gerou. Uma coisa não anda sem a outra. Todas elas têm que andar de forma única. Ok? Assim nós terminamos aqui o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. E, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Em meio a tanta tecnologia e tantas coisas, nós corremos o risco da palavra de Deus ela ser sufocada na nossa vida. Então nós precisamos estar ligados muito mais agora, porque muitas coisas têm acontecido, né? Então nós temos que nos firmar na palavra de Deus, ok? Deus abençoe você aí e uma ótima semana.